e vamos falar a respeito de um livro de não ficção, esotérico ou ocultista. Eu lia muito esse tipo de literatura antigamente, hoje em dia já não mais. Eu utilizo apenas alguns elementos que contém esse tipo de literatura, por exemplo, os livros de Madame Blavatsky, que fala muita coisa interessante do ponto de vista literário e ficcional, porque eu não considero nada do que ela escreve como real. Mas dá para tirar dali ideias para se escrever uma boa literatura de fantasia. Esse livro que eu vou dissecar agora para vocês é Autodefesa Psíquica de Diane Fortune. Alguns entendidos dizem que o que essas autoras como Diane Fortune, Madame Blavatsky, muita coisa do que elas falam em seus livros esotéricos tem sim uma coisa que se relaciona com a nossa realidade mística ou espiritual. Eu não vou entrar no mérito desta questão. Vou falar apenas aquilo que dá para aproveitar dentro de uma literatura de fantasia. Diane Fortune em um livro que é um manual para a defesa espiritual. Pela primeira vez, uma renomada ocultista explica, através de instruções detalhadas, o modo de detectar os ataques psíquicos e como defender-se deles. Essas páginas contêm surpreendentes revelações acerca das lojas negras e dos métodos nela usados para provocar tais ataques. São apresentados também os motivos desses ataques, suas manifestações no nível físico e as possíveis formas de proteção contra eles. Antes de mais nada, eu já vou pedir aqui o seu gostei, dedo no like, que para mim vai fazer uma grande diferença e vai ajudar bastante o canal. Comentem o que vocês quiserem comentar e compartilhem. O que posso dizer sobre esse manual de autodefesa, segundo diz a sinopse? Diane Fortune foi uma das mais famosas ocultistas de nossa época. O seu verdadeiro nome era Violet Mary Firth Evans e sempre teve dons místicos desde criança, de ver, ouvir e ter sonhos premonitórios ou com vidas passadas, segundo dizem os biógrafos. Segundo ela conta nesse livro, ela sofreu um ataque psíquico terrível aos 20 anos. E foi isso que a fez se interessar pelo oculto e procurar estudar o assunto a fundo. Pelo que se pode entender desse ataque, ela foi vítima de magia negra, realizada por uma senhora conhecida dela, mas que não ia com a cara dela, e de repente resolveu fazer esse trabalho para assustá-la. Depois desse ataque, ela começou então a estudar tudo o que podia sobre o mundo sobrenatural. Eu gostei desse livro principalmente quando ela menciona o, entre aspas, mundo elemental, fecha aspas, e que conta a versão ocultista, do mundo das fadas, dos gnomos, das bruxas, duendes, etc. Naturalmente, esse não é um livro para quem é cristão ou que leva a sério o ponto de vista gnóstico. Para vocês entenderem, o gnosticismo é uma crença que chamam de ciência mística, entre aspas, mas que eu prefiro chamar apenas de crença. E tal crença não vê Deus da mesma forma que nós, cristãos, o vemos. Dentro desse caldeirão de ideias espiritualistas, gnósticas, esotéricas, há de tudo, crença em vários deuses e deusas, o que contraria a verdade para as religiões monoteístas, da qual muitos de nós fazemos parte. Eles creem em praticamente tudo o que a maçonaria também acredita. Em uma espécie de deus ou demiurgo do mal que criou a humanidade, mas lhe negou o conhecimento, entre aspas, ciência, E para reparar esse erro, surge então a figura de um herói que em muitas mitologias é conhecido como o que deu a luz da razão e da ciência à humanidade, como o Prometeu dos gregos. Na nossa cultura cristã,
esse herói, ou melhor, anti-herói, né, seria Lúcifer. Enfim, Diane Fortune faz parte desse grupo de esotéricos e, assim como Madame Blavatsky, ela crê muito mais nos ensinamentos dos mestres ascensionados e nas ditas revelações de Buda, entre aspas, e em outras religiões orientais do que na cultura ocidental cristã. Mas então você pode me perguntar, se você não segue essa linha religiosa ou linha de crenças, por que leu esse livro? Em primeiro lugar, esse foi um dos livros que eu li quando eu tinha meus 20 e poucos anos. A curiosidade que eu tinha era muito grande, mas o livro não é ruim, se olharmos pelo aspecto puramente literário. Bram Stoker também foi membro de uma sociedade secreta, e o que ele aprendeu lá deu a ele uma bagagem de conhecimentos que podem ou não ser reais ou verdadeiros, tanto faz, mas que ajudaram ele a dar vida aos seus personagens, como por exemplo o Drácula, né, o personagem mais famoso dele. Então eu considerei esse aspecto ao fazer a resenha desse pequeno livro de Diane Fortune. É curioso principalmente os capítulos nos quais ela cita a existência de fadas, duendes, gnomos, silfos. Bem, para mim isso é importante porque eu gosto muito de mitologia, folclore e tudo mais. Mas isso também pode ser interessante para os escritores de fantasia, que podem usar muita informação dali para criar, recriar e montar os seus mundos imaginários. Pensemos em um grande escritor, né? Um verdadeiro gênio da literatura fantástica, J.R.R. Tolkien. Ele criou toda uma mitologia para o seu universo ficcional e tirou muita coisa das mitologias nórdica e céltica. Enfim, a obra de Violet Merrifield Evans pode ser uma obra interessante para os escritores de fantasia sobrenatural, para quem quer conhecer um pouco da visão esotérica e para os curiosos em geral. A ocultista nos mostra um pouco do lado mágico, podemos dizer assim, da vida, né? Com relatos detalhados das suas experiências fora do corpo, um pouco de magia, né? Magia branca, como ela diz, e até um pouco da magia negra que fizeram contra ela, segundo ela fala, né? E também fala dos seguidores do, entre aspas, caminho da mão esquerda. É a parte do ocultismo que fala sobre os magos negros e elementais e outras coisas do tipo. Eu não recomendo a leitura para quem guarda certo receio daquilo que se refere a crenças e cerimônias esotéricas e ocultistas, né? Exceto se você conseguir ler sabendo que a grande parte do que se diz pode ser mera fantasia, que foi a maneira como eu li, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês já leram alguma coisa desse tipo, né? Se teriam ou não interesse nesses assuntos. E até o próximo vídeo. Tchau!